campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, meus irmãos. Espero que todos estejam bem. Estamos aqui novamente reunidos em nome do Grupo Espírita Francisco Xavier para continuarmos o nosso trabalho da leitura do Evangelho. Vamos ler a passagem que nos foi aberta aleatoriamente e fazermos alguma reflexão sobre isso. É o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Instruções dos espíritos, o orgulho e a humildade. Lacordaire, Constantina, 1863. É esse espírito que nos fala sobre o orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres de espírito que outra hora viveram na terra, Deus concede a missão de vir esclarecer-vos. Bendito seja pela graça que nos dá de podermos ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine, me ajude a tornar compreensível a minha palavra e me conceda a graça de pô-la ao alcance de todos. Todos vós, encarnados, que estáis sob a pena e procurais a luz, que a vontade de Deus venha em minha ajuda para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são tão pouco seguidos. E, no entanto, sem humildades, podeis ser caridosos para o vosso próximo. Não, porque esse sentimento nivela os homens, mostra-lhes que são irmãos, que devem ajudar-se mutuamente e os encaminha ao bem. Sem a humildade, enfeitai-vos de virtudes que não possuis, como se vestisseis um hábito para ocultar as deformidades do corpo. Lembrai-vos daquele que nos salva. Lembrai-vos da sua humildade que o fez tão grande e o elevou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas eram a recompensa de seus méritos e que a sua essência era mais pura que a do pobre. Acreditavam que essas coisas lhes eram devidas e, por isso, quando Deus as retira, acusam-no de injustiça. Irrisão e cegueira! Deus, acaso, estabeleceu entre vós alguma distinção pelos corpos? O invólucro do pobre não é o mesmo do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo quanto Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais as ideias concebidas por vossos cérebros orgulhosos. Rico, enquanto dormes em teus aposentos suntuosos ao abrigo do frio, não sabe quantos milhares de irmãos iguais a ti jazem na miséria? O desgraçado faminto não é o teu igual? Bem sei que o teu orgulho se revolta com essas palavras. Concordarás em lhe dar uma esmola? Nunca. Porém, em lhe apertar fraternalmente a mão? Que exclamarás? Eu, nascido de sangue nobre, um dos grandes da terra, ser igual a esse miserável estropiado? Vã utopia dos pretensos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus teria colocado tão baixo e a mim tão alto? É verdade que as vossas roupas não são nada iguais, mas se vos despirdes a ambos, qual a diferença haverá entre vós? A nobreza do sangue dirás, mas a química não encontrou diferença entre o sangue do pobre, do nobre e do plebeu, entre o do senhor e do escravo? Quem te diz também não fostes miserável como ele? Que não pedistes esmolas,
que não a pedirás um dia a esse mesmo que hoje desprezas. As riquezas são por acaso eternas? Não acabam com o corpo invólucro perecível do espírito? Ó, debruça-te humildemente sobre ti mesmo, lança enfim os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo, sobre o que constitui a grandeza e a humilhação no outro. Pensa que a morte não te poupará mais do que aos outros, que os teus títulos não te preservarão dela, que te pode ferir amanhã, hoje, dentro de uma hora, e se assim te sepultas no teu orgulho, ó, então eu lamento, porque serás digno de piedade. E assim continua esse texto, bem extenso. Aqueles que quiserem prosseguir na leitura poderão fazê-lo, né? Mas há quanto tempo nós sabemos, meus queridos irmãos, que justamente o que atrapalha a nossa evolução é o orgulho e a vaidade. Jesus veio aqui para nos dar o maior exemplo da humildade e simplicidade. Sempre, por onde quer que ele andou, ele foi simples. Já nasceu naquela manjedoura para mostrar que, embora ele, o espírito mais puro que aqui esteve, mais elevado, era a simplicidade o seu berço. E nós, durante esses séculos e milênios, que dizemos estar aprendendo o Evangelho de Jesus, que temos a pretensão de dizer que conhecemos a palavra do Cristo, não conseguimos ainda nos despir totalmente da vaidade, do orgulho, que essa é a maior doença, né, que assola a humanidade. Em todos os tempos a gente viu que o orgulho e a vaidade só trazem dissabores, que a humildade é que nos faz ser mais justos, nos faz ser mais ternos com todos aqueles que conosco convivem. A desigualdade social sempre existiu e ainda, pelo que nos possamos ver, vai muito longe ainda. Mas isso não é uma opinião de cada um. Isso é o que nos diz o Cristo nas suas palavras, nas suas lições do Evangelho. Para que nós sejamos simples, porque ali o reino dos céus é para os simples e humildes, aqueles que já conseguiram banir do seu coração o orgulho, a vaidade, e resolveram abraçar a simplicidade. A simplicidade está nas coisas mais puras, mais lindas. Vamos olhar as flores, aquela mais simples, aquela bem miudinha, pequenininha, tem um encanto, como tem aquela outra, soberba, enorme. Se a gente olha o girassol e olha uma margaridinha, ambos são lindos na sua singeleza, nas suas cores, naquilo que nos inspiram. E assim somos nós. E é como nos disse esse Espírito, somos todos iguais. Não é a roupa, não é a posição social que fará a diferença entre um e outro, não. São as nossas atitudes, são os nossos pensamentos, as nossas palavras. Aí sim nós vamos poder ser um dia, chegar e estar mais próximos do nosso Pai maior. Se nós realmente tirarmos de dentro de nós esses sentimentos menos dignos, que ainda permanecem pensando que uns são melhores que os outros, nós teremos a igualdade dos espíritos. Aqueles que ainda têm mais a resgatar, com certeza terão as mesmas oportunidades que nós estamos tendo agora. E vamos saber aproveitar essas oportunidades. E quando nós olhamos para o nosso irmão, é como disse aqui o próprio texto, não adianta nós só estendermos a mão e a gente dar alguma coisa que nos sobra. Não. Nós temos que dar o nosso sentimento, a nossa vibração amorosa e envolver aquele ser que está em dificuldade, que passa pela necessidade,
que neste momento da sua vida faz resgate, sabe-se lá do quê? E nós também estamos resgatando muitas coisas. Não tenhamos a ilusão que nós, por estarmos na doutrina, por conhecermos o Evangelho, somos melhores do que aqueles que se encontram em situações muito difíceis. Não, estamos todos no mesmo barco. Mas o que nos diz ali também o Evangelho? Aqueles que muito será dado, muito será pedido. Então nós estamos tendo essa oportunidade de tirar esse orgulho de dentro de nós, porque às vezes é uma coisa que vem arraigada de muitas encarnações e chega aqui a gente ainda olha às vezes com o nariz empinado para alguém. A gente ainda reclama daqueles que não conseguiram ter acesso à higiene, que não têm nem casa, que moram na rua, que muitas vezes se assemelham àqueles animais abandonados. E a gente muitas vezes passa e finge não ver, finge não estar pressentindo que aquele ser está carecendo de auxílio. Além de tudo, das nossas preces, né? Além do nosso amor, quando nós temos oportunidade, façamos a real caridade, aquela que é desprendida e que justamente nos faz sermos todos iguais, nós estamos todos no mesmo barco. Os nossos espíritos aqui todos se assemelham. Aqueles que aqui vieram, que eram os iluminados, que vieram nos trazer essas mensagens de luz, foram poucos. E vieram aqui pela amorosidade que tiveram com cada um de nós para nos dar essa nova chance, essa nova oportunidade de aprendizado, de evolução espiritual. E nós ainda estamos muito apegados às coisas da matéria. Todos nós, sem exceção. Quantas vezes nós pensamos que já estamos um pouquinho melhor, quando a gente vê, a gente dá um tropeção daqueles bem feio que a gente leva um tombo e custa às vezes para se levantar. Por quê? Pela nossa pouca fé. Porque a mesma coisa, sempre repetimos a mesma coisa. O que Jesus disse? Homens de pouca fé. Se tivéssemos fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, estaríamos com certeza melhor. Então nós não estamos acreditando naquilo que Jesus veio nos ensinar. Nessas lições maravilhosas, grandiosas, nós não estamos realmente seguindo o nosso Evangelho naquilo que ele nos diz. É uma tarefa difícil? Sim, é uma tarefa difícil. Mas é uma tarefa que nos conduz ao melhor lugar, que é a paz dos nossos corações, é a tranquilidade. Então sejamos humildes. Por que tanta vaidade? Por que tanto orgulho? Se isso nos adoece, isso faz com que nós percamos o rumo da nossa jornada, da nossa caminhada em direção ao Pai, em busca da luz, do esclarecimento, da verdade. E essa verdade, tudo está aqui no Evangelho. Tantas coisas foram ditas, e não adianta nós só lembrarmos do Evangelho na hora que a gente vai fazer o estudo do Evangelho, na hora que a gente vai fazer o Evangelho no lar, na hora que nós estamos reunidos nas nossas reuniões do nosso grupo espírita. Não, ele tem que estar presente no nosso dia a dia, em todos os momentos da nossa vida. A cada passo que estamos dando, o Evangelho tem que se fazer presente. Nós temos que colocar em prática tudo aquilo que a gente pensa que aprendeu. Se realmente aprendemos, colocaremos em prática. Porque temos que ter o estudo, o conhecimento, isso é imprescindível para que a gente possa evoluir. Mas nós estaremos desperdiçando esse conhecimento, esse estudo que fazemos, desses nossos grupos maravilhosos que engrandecem o nosso viver, se nós não colocarmos em prática aquilo que estamos querendo aprender. E nós sabemos que a nossa estadia aqui é muito breve.
Nós não sabemos a hora do nosso retorno para a pátria espiritual. Então não vai ser na hora que eu estiver quase desencarnando que eu vou modificar as minhas atitudes, os meus sentimentos, a minha maneira de pensar, de agir. Não, isso é um trabalho muito longo, que não é para uma encarnação só, é para várias. Nós sabemos que nós vamos subir rumo ao Pai passo a passo. Mas cada vez que nós nos deixamos envolver pelo orgulho, pela vaidade, é um passo que deixamos de dar. É um tempo desperdiçado, porque agora sabemos que quantos ainda querem retornar, quantos estão aguardando a sua hora de aqui chegar, e quantas coisas será que nós nos propusemos a fazer quando aqui estivéssemos? Quantas coisas será que nós prometemos aos nossos mentores, aos nossos guias de luz, que nos acompanham sempre na trajetória? E quando aqui chegamos, às vezes, nós vacilamos, nós não acreditamos, nós nos deixamos envolver por atitudes negativas, pensamentos negativos, e nos deixamos envolver, às vezes, por coisas desnecessárias. Às vezes nós abraçamos algo que não nos diz respeito. Então também nos disse o Pai, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Foram as palavras de Jesus, intuídas pelo nosso Pai. E como nós vamos amar a Deus se nós não amamos aos nossos semelhantes, ao nosso próximo? Se não nos amamos e não amamos o nosso próximo, não estamos então amando a Deus e não estamos amando ninguém. Porque essa é a premissa. Para amar a Deus, nós temos que amar toda a sua criação. Não cabe a nós o julgamento de quem quer que seja. Nós temos que olhar para dentro de nós mesmos sempre e fazer uma revisão daquilo que a gente pode melhorar. Uma coisinha de cada vez, um pouquinho de cada vez. E a simplicidade, a humildade, como eu disse, Jesus, por onde quer que ele andava, né? Ele andava com aquelas sandálias, às vezes andava descalço, ferindo os pés, para levar a palavra de Deus para aqueles que mais necessitavam. E sempre tratou todos como iguais, mesmo dada a sua superioridade, em nenhum momento ele fez uso disso. E nós, será que nós pensamos que somos melhores que alguém? Não. O Pai, pela sua misericórdia divina, nos deu essa oportunidade. Então façamos por onde sermos merecedores dessa oportunidade, dessa encarnação, do convívio com todos os nossos irmãos, dos ensinamentos dessa doutrina maravilhosa que nos abraçou e a qual nós abraçamos também, desses companheiros de jornada que convivem conosco, que nos respeitam, que nos dão amor, nos dão atenção, que a gente possa ser um arauto do Senhor Jesus por onde quer que andemos, levando as palavras e mostrando através do nosso comportamento, das nossas modificações, que este aqui é um planeta iluminado que nos recebeu de braços abertos e que aqui convivemos com essa doutrina de luz, que a gente possa cada dia mais, com os conhecimentos da doutrina, seguir na direção desse Pai amoroso, justo e bom, que nos conduz, que nos ilumina, que nos protege e que com certeza está nos provendo de tudo que é necessário para que aproveitemos o máximo essa encarnação e que possamos dar o melhor de nós por todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, independente de qualquer coisa. Sejamos simples e humildes e sejamos sempre agradecidos ao nosso Pai pela oportunidade que estamos tendo. Meus irmãos, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado por esses momentos que estamos juntos, que a gente possa sempre crer
que Deus está no comando de tudo, que Jesus é o nosso guia, o nosso mestre, o nosso consolador, e que essa doutrina nos ensina. Então, aproveitemos esses ensinamentos. Que assim seja. Até um próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site